Boa noite. Marcelo Rebelo de Sousa é o novo Presidente da República eleito à primeira volta. Foi o candidato mais votado em todos os distritos do continente e nas regiões autónomas. Vamos conferir os resultados finais. Marcelo Rebelo de Sousa com 52%, seguido de Sampaio da Nova, 22,8%, Marisa Matias, 10,1%, Maria de Belém, 4,2%, Edgar Silva, 3,9%. E vamos já ver o segundo gráfico. Vitorino Silva, 3,3%, Paulo Moraes, 2,1%, Henrique Neto, 0,8%, Jorge Sequeira, 0,13% e Cândido Ferreira, 0,2%. Votos em branco, 1,2%, votos nulos, menos de 1%, e a taxa de participação foi de 50%, a mais alta num primeiro round para a eleição do Presidente da República e não em caso de reeleição. Aí, tradicionalmente, a abstenção é superior. Marcelo Rebelo de Sousa diz que quer uma governação com eficácia e com sucesso e uma oposição ativa e representativa. O Presidente eleito promete promover convergências políticas. 3, 2, 1... Às 8 da noite, as projeções confirmam a vitória à primeira volta. E 2 horas depois, foi assim, largos minutos. Marcelo chegou à Faculdade de Direito de Lisboa, uma casa que conhece bem, com um discurso de um presidente que quer ser livre e isento. Não há portugueses vencedores ou vencidos. Não há vencidos nestas eleições presidenciais. Há portuguesas e portugueses sem exceções nem discriminações. E eu serei, a partir de agora, o presidente de todas as portuguesas e de todos os portugueses. Porque a Constituição o consagra e porque a minha consciência o dita. Numa candidatura independente, ser um presidente livre e isento, cujo único compromisso que assume é de servir todos os portugueses por igual, sem discriminações nem distinções. Aos outros candidatos, Marcelo deixa uma mensagem de apreço. Prestigiaram esta eleição, emprestando-lhe a riqueza das suas visões, a tenacidade do seu combate e a generosidade dos seus propósitos. É no futuro que as atenções estão focadas, num futuro em que Marcelo quer os portugueses unidos. É tempo de voltar a página e de recriar a desdramatização e a pacificação económica, social e política em Portugal. Enquanto Presidente, tudo farei para unir aquilo que as conjunturas dividam. Mas não deixarei de ser, em termos sociais, empenhado e atuante, olhando preferencialmente para os mais pobres, os mais carenciados, os mais dependentes, os mais desprotegidos, os que vivem nas periferias da sociedade de que fala o Papa Francisco. Palavras de quem quer cicatrizar feridas, palavras do primeiro a querer uma governação eficaz e com sucesso. Ou crescemos economicamente de forma sustentada, criando justiça social, combatendo a exclusão, a pobreza e a desigualdade, ao mesmo tempo que moralizamos a vida pública e atalhamos as corrupções, ou só contribuiremos para agravar as tensões sociais e os radicalismos políticos. Eu acredito que os próximos 5 anos não serão um tempo perdido. É a hora de refazer Portugal. Viva Portugal! Um discurso que pouco fugiu ao tom da campanha eleitoral, Marcelo Rebelo de Sousa toma posse como chefe de Estado a 9 de março. O Primeiro-Ministro prometeu máxima lealdade a Marcelo Rebelo de Sousa, à imagem da cooperação institucional que diz ter mantido com Cavaco Silva. Quero, em nome do Governo, felicitar o Sr. Professor Marcelo Rebelo de Sousa como vencedor das eleições presidenciais e formular votos sinceros dos maiores sucessos no exercício do mandato que hoje lhe foi conferido pelas portuguesas e pelos portugueses. Ao Presidente da República, ora eleito,
quero reafirmar o compromisso de máxima lealdade e plena cooperação institucional que tive a oportunidade de expressar a quando da tomada de posse do atual Governo ou atual Presidente da República. Sampaio da Nova assumiu a responsabilidade pela derrota, mas sublinhou que pela primeira vez uma candidatura independente esteve perto de passar a uma segunda volta. O candidato felicitou Marcelo Rebelo de Sousa, que reconheceu como o seu presidente e o de todos os portugueses. Pela primeira vez na nossa história, um cidadão independente esteve perto de disputar a segunda volta numas eleições presidenciais. E pela primeira vez na história da nossa democracia, uma candidatura independente ultrapassou os 20%, 1 milhão de votos, dando um sinal forte de maturidade da nossa democracia. As eleições ganham-se por um voto e perdem-se por um voto. E por isso, nesta noite, tenho apenas 2 mensagens para os portugueses e para as portuguesas. A primeira é para cumprimentar e felicitar Marcelo Rebelo de Sousa. A partir de hoje, Marcelo Rebelo de Sousa é o meu presidente e o de todos os portugueses. A segunda palavra é para me dirigir a todos e a todas que fizeram esta campanha extraordinária no país inteiro. Não tenho, mas não tenho mesmo, palavras para vos agradecer. Faltou pouco para passarmos à segunda volta. E esse pouco que faltou é da minha inteira responsabilidade. E de mais ninguém. Marisa Matias disse que não foi a candidatura do Bloco que impediu o país de ir a uma segunda volta. A candidata assume, assim, que falhou um dos principais objetivos, mas acredita que há uma onda de esperança que está a crescer. Um dos objetivos desta candidatura era conseguir uma segunda volta e esse objetivo não foi atingido. No entanto, os resultados também demonstraram que há uma enorme onda de esperança que está a crescer no nosso país e que está a fazer o seu caminho. Ficou claro que esta candidatura foi buscar votos a vários setores da sociedade, da direita à esquerda, e seguramente foi buscar muitos votos à abstenção e à desistência. Portanto, teremos fazer uma avaliação conjunta, mas penso que não foi nesta candidatura que teve o problema para não haver uma segunda volta. Maria de Belém assumiu a derrota eleitoral depois de uma campanha que considerou difícil. A candidata considera, no entanto, que a campanha esteve à altura das responsabilidades, sem populismos nem demagogias. As eleições presidenciais que agora se concluem revelam uma forte e progressiva abstenção que necessariamente precariza o funcionamento da democracia portuguesa e nos leva a todos a refletir sobre a necessidade de a combatermos pelo reforço dos meios de legitimação e aproximação aos eleitores. Pela minha parte, assumindo a derrota eleitoral, procurei, durante a campanha, dar o meu contributo para o debate político e o aprofundamento da democracia. E agradeço a todos os que comigo colaboraram e a mim votaram e ajudaram nesta difícil campanha eleitoral, onde estivemos, sem demagogia e sem populismos, à altura das nossas responsabilidades. Edgar Silva admite que o resultado ficou longe do esperado. O candidato apoiado pelo PCP promete, no entanto, continuar a sonhar coisas impossíveis. Edgar Silva diz que a história não termina aqui, mas não deixa de sublinhar que o resultado estratégico não foi alcançado. O nosso resultado, esse resultado político que era estratégico, prioritário, não foi alcançado e, portanto, desse ponto de vista, nós tudo procuramos, em todo o empenhamento, todo o apaixonado, total entrega, todo o tal empenhamento neste objetivo, na mobilização, no alertar, no esclarecer, no que de nós pode depender, tudo procuramos fazer pelo melhor para esse objetivo. Há um conjunto de outros fatores que terão pesado e que nós teremos que ter em conta. A história é feita de fluxos e de refluxos, a história é em muito intermitente, não é linear, não é retilínea. E, portanto, eu estou em crer que há aqui muitas sementes que foram lançadas e que esse germinar das sementes será imparável
e que a história não termina nesta noite. Henrique Neto espera que Marcelo Rebelo de Sousa surpreenda como Presidente da República. Jorge Sequeira esperava um resultado melhor, mas sublinhou que, como começou do zero, por isso teve uma subida. Paulo Moraes diz que o resultado ficou aquém do esperado, mas reitera que foi ele quem trouxe o tema mais comentado da campanha. Cândido Ferreira está desiludido pelos resultados das candidaturas independentes e Vitorino Silva mostrou-se satisfeito com os 3,3% alcançados. Estou muito contente com o resultado, muito contente, estou muito feliz. Estas eleições têm uma coisa muito engraçada. Eu sou o 6º filho do Toneco que Bolhamos da Senhora Gertrudes. No boletim de voto, eu fui o 6º e fiquei em 6º na classificação. Contava ir à Liga Europa, mas fica para a próxima. Sou um homem de trabalho, que a mesma felicidade que aceitei estes resultados, vou pegar com o meu martelo e vou-me apresentar no meu posto de trabalho, no meu posto de comando. O resultado ficou aquém, muito aquém do que eu esperaria. Esperava um resultado mais substancial face ao conjunto de causas que defendi. O tema central da discussão durante a campanha eleitoral foi efetivamente o combate à corrupção, o que nos deixa muito, muito orgulhosos. Doravante, o tema do combate à corrupção não poderá sair mais da agenda política, nomeadamente a corrupção na vida pública e na vida política. Cumprimentar o novo Presidente da República, professor Marcelo Rebelo de Sousa, na esperança de que ele nos surpreenda, de que ele, como Presidente da República, possa ser um fator positivo das mudanças profundas que o país precisa. Esse é o meu desejo sincero. Naturalmente não é um resultado satisfatório. Eu ainda não sou suficientemente político para dizer que tive uma vitória, mas posso dizer que tive uma vitória na medida em que eu comecei de zero, enquanto que outros partidos começaram com pontuações elevadas e têm vindo a descer, e eu, sem ter partido nenhum, comecei do zero. Se tiver 0,3%, há claramente uma subida. Honestamente, se eu quisesse ter um lampejo de sonhador e de realismo, e nos meus sonhos mais profundos, sempre pensei ter mais, honestamente que sim. Considero que a votação das diversas candidaturas independentes ficou muito aquém das expectativas. Ao contrário do que seria de esperar, os partidos políticos, que deveriam funcionar como cerne da democracia, persistem em afunilar o sistema democrático, tudo fazendo para calar as vozes discordantes. Em resposta, os portugueses tenderão progressivamente a rever-se em iniciativas políticas independentes e em movimentos cívicos ou na abstenção, estando aberta uma enorme autoestrada para novas formações. O Partido Socialista espera que Marcelo Rebelo de Sousa seja um presidente de todos. Já o CDS diz que os portugueses preferiram o equilíbrio político. Os sociais-democratas acreditam que Marcelo Rebelo de Sousa vai cumprir o papel de acordo com a Constituição. O papel do Presidente da República, que é um papel que não se sobrepõe ao dos partidos, mas que está além dos partidos, um papel de colaboração institucional com os outros órgãos de soberania, será desempenhado, com certeza, pelo professor Rebelo de Sousa, de acordo com aquilo que são os princípios e o nosso entendimento do que constitucionalmente cabe a um Presidente da República. É igualmente relevante compreender que os portugueses votaram de forma a preferir o equilíbrio político à concentração de todos os poderes numa só área política. O professor Marcelo tem mais do dobro dos votos do candidato Sampaio da Nóvoa. Como sabem, o professor Marcelo Rebelo de Sousa não era o candidato preferido dos socialistas, mas o PS respeita totalmente e com humildade democrática a escolha dos eleitores e espera que o novo Presidente da República saiba agora corresponder aos compromissos que assumiu com as portuguesas e os portugueses, sendo um Presidente de todos
independente e próximo dos cidadãos. É o maior resultado numas presidenciais à esquerda, o maior de sempre da área política do Bloco de Esquerda. A Marisa Matias mobilizou da esquerda à direita, mobilizou na abstenção, mobilizou todas as pessoas que, mesmo sofrendo tanto, não desistem do país, mobilizou quem nunca soube o que era um contrato de trabalho, mas luta por um futuro com dignidade no nosso país. O resultado obtido pela candidatura de Edgar Silva fica aquém do valor que o seu projeto exigia, que, quanto aos objetivos destas eleições, assegurar como Presidente da República quem defendesse, respeitasse, cumprisse a Constituição, quer quanto ao que ela representa e expressa de uma intervenção coerente e insubstituível para a intervenção e a luta presente e futura por um outro rumo para a vida política nacional. Para a análise dos resultados eleitorais, convidámos os comentadores da RTP, José Alberto Lemos, Manuel Carvalho, Ricardo Jorge Pinto e ainda o professor do IPAM, João Miguel Lopes. Boa noite, muito obrigada por terem vindo. José Alberto Lemos, comece por si. Sem máquina dos partidos, sem programa político, qual foi o segredo de Marcelo Rebelo de Sousa? Popularidade, inteligência tática, definiu muito bem a estratégia da campanha, falou o menos possível de política concreta e o mais possível de afetos. Portanto, jogou muito nos afetos e jogou, obviamente, na sua popularidade. Era, apesar de tudo isto, na minha opinião, e acho que da generalidade das pessoas, o candidato mais bem preparado para exercer o cargo. Marcelo Rebelo de Sousa é um político experiente. A presidência da República é suposto ser uma espécie de coroação, de coroa de glória de uma campanha, de uma vida política empenhada. E nenhum dos outros candidatos tinha essas características. Portanto, mas, sobretudo, acho que a popularidade, a capacidade de intervenção e a afetividade que Marcelo Rebelo de Sousa conseguiu gerar junto dos portugueses em geral, deram-lhe esta vitória claríssima. Que não foi gerada neste período de campanha. Foi mais aproveitada, sim, é verdade, foi mais aproveitada do que gerada neste tempo de campanha, mas o tempo de campanha foi extremamente, ele foi extremamente arguto neste tempo de campanha para aproveitar justamente essa popularidade que tinha. Evidentemente é uma pessoa extremamente prestigiada, a quem os portugueses atribuem grande capacidade para o exercício deste cargo, a despeito das críticas que foram feitas e, de certo modo, a humildade democrática que acabamos de assistir agora, no reconhecimento da derrota, prova isso, que é um grande respeito por Marcelo Rebelo de Sousa, enquanto personalidade conhecedora dos meandros da política portuguesa e conhecedora inconstitucionalista, iminente, que veio, aliás, da Faculdade de Direito, que ele fez questão de salientar. Aliás, há um caso, um pormenor curioso, é que dos 5 presidentes da Câmara eleitos, dos 5 presidentes da República eleitos em democracia, 3 vieram da Faculdade de Direito de Lisboa. Mário Soares, João Sampaio e agora Marcelo Rebelo de Sousa. E, portanto, esta homenagem, de certo modo, à Faculdade de Direito e ao Direito enquanto, enfim, corpo teórico do constitucionalismo, é também interessante neste contexto da vitória de Marcelo. Não deixa de ser simbólico que tenha feito a sua festa de eleição. Ricardo, Marcelo Rebelo de Sousa consegue ser eleito à primeira volta sem dizer ao que vinha, praticamente? Não tenho a certeza de que isso seja exatamente assim, ou melhor, não tenho a certeza de que ele tenha escondido o jogo mais do que os outros candidatos. Houve muito poucas ideias durante esta campanha, mas também se calhar não poderia haver muitas mais ideias. O lugar de Presidente da República está de alguma forma esvaziado de competências e até de relevância aos olhos dos portugueses. Cavaco Silva tem aí um papel importante, ajudou a esvaziar e a depreciar um pouco este lugar e permitiu que Marcelo Rebelo de Sousa, tirando proveito da sua popularidade e da sua capacidade de gerir os afetos, pudesse estar naquele que era o lugar central e privilegiado para se ganhar umas eleições com estas características. Na verdade, aquilo que era a sua bandeira principal, que era unir o país depois de umas eleições legislativas cujo resultado não teve as consequências que seriam, se calhar, esperadas, era o mote fundamental para se posicionar politicamente tão bem ou tão mal como qualquer um dos outros candidatos. Esse era essencialmente o seu programa e foi, quanto a mim, também esse é uma parte importante do segredo do sucesso de Marcelo Rebelo de Sousa. Quando se esperava que, sendo ele o único candidato à direita, ele pudesse de alguma maneira agregar à sua volta uma espécie de ressentimento relativamente ao facto de António Costa ser agora primeiro-ministro depois de ter perdido as eleições,
Ele conseguiu contornar essa dificuldade, apresentou-se como alguém que aceita esta conjugação política, não se vai opor a ela, mas ao mesmo tempo deixando alguns alertas para a necessidade de não esquecer uma parte do eleitorado que, exatamente à direita do Partido Socialista, não está completamente confortável com esta situação. E, portanto, o programa eleitoral foi, quanto a mim, bem exposto, bem gerido e teve os resultados que, na verdade, eram expectáveis à luz da popularidade que ele trazia e que foi uma alavanca fundamental para alicerçar essa mesma ideia. No discurso de vitória, Manel, Marcelo Rebelo de Sousa esforçou-se por fazer o contraponto com Cavaco Silva, dizendo que reconhece todas as ideologias, e foi muito claro ao afirmá-lo, e dizendo que tem como objetivo unir e pacificar e que será politicamente imparcial. Conseguirá cumprir este discurso? Bom, uma resposta cabal a essa pergunta pressupunha que nós tivéssemos conhecimento prévio do que é que vai acontecer a seguir. Nós, portanto, não sabemos se o Presidente da República voltará a ter a oportunidade que Cavaco teve para poder, de facto, determinar qual era o desfecho de umas eleições que, do ponto de vista da representação parlamentar, foram, de alguma forma, conclusivas. A partir do momento em que não há uma maioria de um partido ou de uma coligação no Parlamento, quando é preciso haver uma negociação para que haja um governo com o mínimo de estabilidade, é aí que, de facto, o papel do Presidente da República, o papel moderador do Presidente da República, mais é convocado. Se num cenário em que nós tenhamos umas eleições em que imaginemos que o governo cai e que vamos ter outras eleições em que não há uma maioria clara, como houve, por exemplo, em 2011, como houve em 2005, aí sim o papel do Presidente da República torna-se especialmente relevante. Porque se nós olharmos para o passado recente do exercício do poder presidencial nos cenários em que há maiorias inequívocas de um partido ou de uma coligação, aí o papel do Presidente da República é necessariamente e constitucionalmente mais discreto. Qual será, se nós anteciparmos um cenário de alguma instabilidade no sistema político-partidário e no atual quadro não é assim tão... Não é de todo impossível que possa acontecer. Não é? Não é de todo improvável que aconteça e que aconteça num futuro razoavelmente próximo. Mas qual será o papel que Marcelo Rebelo de Sousa vai desempenhar aí? Enfim, ele deixou algumas mensagens, deixou algumas pistas nesta campanha eleitoral, dizendo que a sua principal preocupação é garantir que haja estabilidade. Ou seja, havendo um cenário, seja ele qual for, mesmo que seja um cenário, enfim, de alguma forma frágil, como é esta maioria, entre aspas, que nós temos no Parlamento, aquilo que nós podemos contar com ele, de acordo com a sua promessa, é que ele será um fator, portanto, de unidão, será um tecelão de consensos no seio da representação parlamentar. Agora, nós sabemos também que há tantas imprevisibilidades. O cenário que o país vai atravessar e que já está a atravessar e que já atravessava também, de alguma forma, é tão imprevisível e, de alguma forma, tão instável que acho que é muitíssimo arriscado nós dizermos antecipadamente que Marcelo Rebelo de Sousa se vai comportar assim ou de uma outra forma. E essa era uma das críticas que se fazia a Marcelo Rebelo de Sousa, pelos vistos não teve grande acolhimento junto do eleitorado, que era justamente a imprevisibilidade, não é? Exatamente. Eu estou completamente de acordo com aquilo que disse o Alberto Lemos e o Ricardo. Enfim, nós todos criticamos, a maior parte de quem faz comentário, quem faz análise política nos jornais ou nas televisões, repetiu-se criticando a ausência de substância política de Marcelo Rebelo de Sousa e criticou aquela posição de estar bem com Deus, mas não dizer mal do diabo ao mesmo tempo. Mas, visto à distância, ele, de facto, é que tinha razão do ponto de vista da sua utilidade eleitoral. Ele percebeu muito claramente que a principal mensagem que os portugueses queriam ouvir depois da turbulência política que nasceu na sequência das legislativas de outubro era, de facto, esse sinal de que há um Presidente que está disposto a gerar consensos, a criar laços de união, a dissipar e apagar de alguma forma as clivagens e as fricções políticas que nasceram e que romperam entre a esquerda e a direita. E ele foi o candidato que mais assumidamente se mostrou disposto a exercer esse papel, porque, pelo outro lado, por exemplo, Sampaio da Nova era claramente o representante da maioria que está, do tempo novo que está no poder. Marcelo foi mais inteligente, tem
tentou ir ao centro, ao eleitorado moderado, ao eleitorado flutuante e desfez um pouco, de alguma forma, enfim, acho que é uma questão muito interessante que vale a pena ler do resultado destas presidenciais, desfez aquela ideia que, de facto, há uma maioria clara da esquerda que se cristalizou neste Paulo Conselho Portas Parlamentar. não resistiu a vir lembrar já esta noite. Exatamente. Não, só para acrescentar uma coisa em relação a isto que disse o Manel e àquilo que eu disse há pouco. Eu há pouco falei de uma grande inteligência tática de Marcelo Rebelo de Sousa nestas eleições e queria dizer justamente isto. Isto é, a inteligência tática foi um posicionamento rigoroso ao centro. Ele nunca cedeu, digamos, a canto-sereia da direita para corresponder ao discurso da direita. Deixou até uma nova terminologia, que é a esquerda da direita, não é? A esquerda da direita posicionou-se rigorosamente ao centro e fez isto. Ele disse neste discurso de hoje à noite que não há vencidos nestas eleições, é preciso refazer Portugal. Reforçar a coesão social, fomentar a unidade nacional. Portanto, o papel do Presidente da República deve ser esse. A partir deste momento, ele é o Presidente de todos os portugueses. O próprio derrotado Sampaio da Nova reconheceu isto. A partir de hoje, o Presidente eleito Marcelo Rebelo de Sousa é também com grande elevação. Foi uma excelente intervenção. Aliás, eu acho que a noite acabou muito bem com estas duas intervenções. E, portanto, este posicionamento tático foi irrepreensível. Do ponto de vista, e é isto que permite também a Marcelo Rebelo de Sousa ir buscar votos ao centro-esquerda, de certo modo, como parece evidente pelos números que temos aqui hoje, não é? João Miguel Lopes, estamos perante um tempo novo na forma de fazer política? Estamos, claramente. Aliás, como se falou logo no início, primeiro estamos aqui a falar da maioria das candidaturas não terem, de facto, um apoio partidário por trás. E ao contrário do que se tem visto em últimas eleições, o apoio do partido é fundamental no que respeita à comunicação e toda a alavanca que se dá. Estas eleições ficaram marcadas precisamente por também essa diferença. É claro que também, como foi falado, o professor Marcelo Rebelo de Sousa já trazia aqui algum aporte no que respeita à notoriedade. Soube jogar também aqui numa posição, de alguma forma, de muito ou quase nenhum ataque face a outros competidores, como eles chamam, e não adversários também, como muitas vezes se caracterizavam uns aos outros. Dizia que tinha que contar até 100, não é? Por exemplo, e portanto ele soube gerir muito bem todo esse lado mais low profile que neste caso os outros candidatos não fizeram. A questão eu chamo-lhe o storytelling, aquela forma de comunicar mais sentimental que agora se usa e que ele tirou partido também disso e portanto claramente estamos aqui a falar de uma abordagem completamente distinta. Esta campanha de Marcelo Rebelo de Sousa será do ponto de vista académico um case study? Sim, vai ser, possivelmente. Não só do ponto de vista de uma das áreas em especiais, que neste caso está muito em voga, a área do digital, e daí também depois tirarmos algumas ilações no que respeita pelo menos à comunicação com o eleitorado mais jovem e a forma como se atingiu nesta campanha também esse eleitorado. E basta ver, tive a oportunidade de ler 2 entrevistas durante esta semana de 2 jornais distintos a jovens, um deles porque iam votar pela primeira vez numas presidenciais e que 7 ou 8 jovens que foram entrevistados, a maior parte deles não sabia sequer quem eram os candidatos, muito menos quais as suas propostas. Uma outra entrevista já num espectro muito maior de jovens entre os 21 e também pessoas com os 40 anos, que não tinham de facto grande orientação também em quem votar e alguma desacreditação. Eu acho que, e não querendo radicalizar tudo isto, claro, uma comunicação num meio que é um meio digital, acho que os candidatos, sob o ponto de vista dos mídias tradicionais, tiveram, como sempre, num registro normal. Agora poderiam ter tirado mais partido de outros meios para, de facto, passar a sua mensagem a um eleitorado um pouco mais jovem. Já iremos mais à frente abordar a questão das redes sociais e a influência que tiveram na campanha, desde logo na campanha de Maria de Belém e das críticas que lhe foram dirigidas nestes últimos dias. Ricardo, Maria de Belém foi seguramente uma das derrotadas da noite, a par de Edgar Silva. Claramente, e ela ajudou em particular a esta vitória na primeira volta de Marcelo Rebelo de Sousa. Havia aqui a dúvida sobre se a abstenção iria obrigar a uma segunda volta e, eventualmente, o facto da abstenção ter sido muito elevada poderia ter levado a esse cenário, não fosse, na minha perspectiva, aquilo que foi a derrocada do resultado de Maria de Belém, que tem 2 leituras. A primeira é que, na verdade, o Partido Socialista está menos dividido do que eventualmente se poderia supor.
aquilo que ela representa, e percebe-se que ela representava ali uma certa facção não completamente confortável com a liderança de António Costa, tem muito pouca representatividade. Em segundo lugar, percebeu-se que ela fez uma avaliação errada daquilo que eram as circunstâncias em que poderia ter avançado e prejudicou, eventualmente, também aquilo que foi o posicionamento do Partido Socialista nestas eleições presidenciais. Eu diria que António Costa vai hoje dormir descansado. Vai dormir descansado porque a vitória de Marcelo Rebelo de Sousa é aquela que melhor lhe convém. Eu acho que entre Sampaio da Nova e Marcelo Rebelo de Sousa é este vencedor que mais condições lhe dá para uma governação mais tranquila. Em segundo lugar, porque este resultado de Maria de Belém vem demonstrar que fações divisionistas dentro do Partido Socialista estão claramente adormecidas. Aquilo que pode fazer... Continuarão. E continuarão. Aquilo que poderá fazer com que, a meio da noite, António Costa possa acordar sobressaltado é o resultado do Partido Comunista. E quando ele pensar naquilo que podem vir a ser as consequências de uma eventual reflexão que o Comitê Central faça sobre este resultado, poderão acender-se algumas luzes de alerta. Do teu ponto de vista, alerta. terão tradução na forma como o PCP vai gerir este acordo com o Partido Socialista, este acordo de governo, não é? Porque isto pode ser, de alguma maneira, uma espécie de reação do seu eleitorado, que é sempre muito fiel, muito leal aos seus candidatos, a este novo posicionamento que o Partido Comunista tem relativamente ao Partido Socialista. Isto pode ter sido uma certa penalização para Jerónimo de Sousa em relação a este acordo de proteção a António Costa. E se assim o for, e se essa for a leitura feita pelo Comitê Central, então António Costa pode vir a ter problemas naquilo que é a falta de suporte do Partido Comunista e depois também o facto de Marisa Matias ter garantido o eleitorado de forma muito sólida do Bloco de Esquerda, que lhe permite agora ter um discurso de maior assertividade relativamente ao Partido Socialista. Em poucos meses já é a segunda vez que o PCP fica atrás do Bloco de Esquerda e de forma muitíssimo expressiva. Eu só não sei porque é que António Costa há de dormir assim tão tranquilamente. Os dois candidatos que o Partido Socialista defendeu tiveram em conjunto 28% dos votos. Ou seja, houve, de facto, uma fuga bastante significativa do eleitorado que votou PS nas eleições legislativas de outubro para, adivinho eu, Marisa Matias e para Marcelo Rebelo de Sousa. Mas estas eleições não são misturáveis com as legislativas. Isto não é o eleitorado do Partido Socialista não fugiu do Partido Socialista. Percebeu é que o Partido Socialista, nas atuais circunstâncias, beneficia mais com um presidente com as características de Marcelo Rebelo de Sousa e, ao mesmo tempo, com aquilo que é o apoio de um partido que claramente é fulcral para a sustentabilidade política, que é o Bloco de Esquerda. Portanto, eu acho que não pode haver aqui uma mistura. Isto não é uma fuga de votos do eleitorado socialista. Isto não é o eleitorado socialista a virar as costas a António Costa, na minha perspectiva. Não é de uma forma linear. Agora, o que é facto é que há um realinhamento. Se há um secretário-geral do partido que diz estes são os nossos candidatos, num ou noutro, vocês decidam... Não disse. Não disse. Que apoiava os dois. Ele falou, inclusivamente, nas primárias da esquerda, que o eleitorado tem toda a liberdade, toda a independência. A prova disso é que há altos dirigentes do partido e altas figuras do partido que estão numa candidatura e que estão noutra candidatura. Claro. E o que acontece é que há aqui... Há uma contabilidade que, no final, a gente percebe que o PS torna-se de alguma forma aqui... O PCP foi derrotado com estas eleições. O Bloco de Esquerda é claramente o grande vencedor. Os dois partidos... Mas é vencedor porquê, Manel? Basicamente teve a mesma votação que teve nas legislativas. Mais 2% e que já é um resultado muito inflacionado. Não é muito significativo. Agora, esse eleitorado que suporta neste momento o executivo de António Costa percebia-se que tinha em Marcelo Rebelo de Sousa uma garantia, porque Marcelo Rebelo de Sousa nunca teria ganho estas eleições se não tivesse vindo dizer, se não tivesse esse discurso ao centro. Naturalmente tinha que ir buscar algum dos votos do Partido Socialista. Caso contrário, estaríamos nesta altura a caminhar para uma segunda volta. Eu tenho uma leitura sobre esta questão que é ligeiramente diferente, embora se aproxime mais da do Ricardo, que é a seguinte, vamos lá ver, havia duas corridas paralelas nesta eleição. Uma era na área socialista e a outra era à esquerda do PS. Na área socialista o que aconteceu foi o seguinte, o candidato apoiado pela direção socialista, foi óbvio isso, os ministros estavam lá, só o Costa é que não estava de facto lá. O presidente do partido estava lá. O presidente do partido estava lá, etc.
venceu e humilhou a candidata alternativa, digamos assim, que teoricamente representava uma facção mais moderada do PS, portanto que nos tempos mais próximos não vai incomodar António Costa de modo nenhum. Mas este é um assunto morto, porque ambos os candidatos, nenhum deles reivindica aqui coisíssima nenhuma e, portanto, hoje fecha-se a porta desta história. A outra corrida que havia paralela era a corrida à esquerda do PS, portanto, na extrema esquerda, chamamos assim, por facilidade de expressão, e que foi, do meu ponto de vista, é aquilo que vai ter mais consequências na política portuguesa no curto e médio prazo, para não dizer no longo prazo até, desta eleição. Para além da eleição do Marcelo, para mim, há esta questão aqui, e que é o seguinte: pela primeira vez o Partido Comunista, talvez pela primeira vez o Partido Comunista foi verdadeiramente humilhado nas urnas. E humilhado por uma candidata, o maior rival, o seu maior rival, na sua área política, que é o Bloco de Esquerda, que redefine toda a área política, porque, como já foi há pouco observado, o que acontece é o seguinte: isto é a segunda derrota do PC no espaço de 3 meses. E a primeira derrota foi nas legislativas. Portanto, o facto do Bloco de Esquerda ter tido muito mais votos que o PC nas legislativas, ter mais deputados que o PC neste momento, e ter tido mais do dobro dos votos do PC do que o PC nestas eleições presidenciais, significa que se reformula todo este espaço à extrema-esquerda em Portugal. Significa que o PC está, na minha opinião, num declínio irreversível, que vem de há 26 anos, com 26 anos de atraso, desde a queda do Muro de Berlim, mas que se foi resistindo, estoicamente. Isto é, na minha opinião, o momento decisivo do declínio irreversível, porque, a partir de agora, quer nas legislativas, quer em presidenciais, o voto útil à esquerda deixa de ser no PC e passa a ser no Bloco de Esquerda. Que, para além de mais, é uma formação mais flexível, mais plural, mais cosmopolita, mais aberta, mais jovem, sobretudo mais jovem, mais pró-europeia, e, portanto, há este problema do PC que não atrai eleitorado jovem e que está a perder. Nós podemos ter, a curto prazo, aqui em Portugal, um cenário muito idêntico ao da Grécia e ao de Espanha, em que uma formação que emergiu de pequenos partidos esquerdistas, como é o Syriza na Grécia e como é o Podemos, de certo modo, em Espanha, que reduz o Partido Comunista a uma força residual. E esta é, na minha opinião, a grande reformulação do espectro político em Portugal, que estas eleições, conjugadas com as legislativas de outubro, trouxeram. No futuro próximo, Manel, concordas com o Ricardo quando diz que, muito provavelmente, o PCP vai endurecer o posicionamento relativamente a António Costa e ao apoio a este governo? Sim, eu concordo. Acho que o PCP é a leitura que vai fazer destes resultados eleitorais. Enfim, falo-há sempre em 2 planos. Aliás, no plano externo, já o discurso de hoje de Jerónimo de Sousa tende a atribuir, portanto, à popularidade, ao apoio dos meios de comunicação social a Marcelo Rebelo de Sousa, o resultado que ele teve, e continua a insistir, portanto, que a mensagem política e o programa desta candidatura de Edgar Silva era, de facto, importante para o posicionamento do partido, mas internamente eu acho que a leitura será completamente diferente e andará muito à volta daquilo que o José Alberto Lemos acaba aqui de dizer, ou seja, há um problema de facto de afirmação, de projeção de imagem do Partido Comunista, em que pela primeira vez, de uma forma muito clara... Não é só do candidato, é do próprio partido. Já lá vamos. Em primeiro lugar, é do partido, mas também é do candidato. Mas vejamos, se virmos bem, a escolha do candidato representa uma forma, um certo tipo de posicionamento tradicional do partido. Um candidato mais vetusto, mais sisudo, se quisermos, com um discurso muito mais focado, muito mais fechado sobre as questões angulares do programa do Partido Comunista, e isso, de facto, hoje não funcionou, como já não tinha funcionado nas legislativas, embora lá está, não podemos dizer que tenha acontecido uma hecatombe desta natureza nas legislativas de outubro, como aconteceu agora. Foi o pior resultado sempre em presidenciais. Não, exatamente. Se nós virmos aqui foi pior ainda do que António Abreu, sim. Exato, pior do que António Abreu, muito pior do que Francisco Lopes, que também não foi uma candidatura particularmente brilhante, mas mesmo assim conseguiu obter 7,14% dos votos. Desculpa, são parentes. Em quase todos os distritos, incluindo nos distritos onde o Partido Comunista costuma ser hegemónico, como no Sul, Setúbal, etc., a Marisa Matias teve mais votos do que o Edgar Silva.
E se não me engano, o distrito do Porto foi ultrapassado por António Vitorino. Eu suponho que em Beja e em Évora... Salvo erro, só em Porto Alegre é que o Edgar Silva teve mais votos que a Marisa Matias, mas veremos isso daqui a nada. Pois, mas voltando à tua pergunta, há de facto esse problema e como é que o PCP consegue reagir a esta questão? A primeira leitura que tem que se fazer é aquela que o Ricardo fez, eu estou completamente de acordo. Vamos lá ver, há aqui qualquer coisa que não está a funcionar, nós podemos assumir algumas responsabilidades na má escolha do candidato, mas por outro lado, a fidelidade tradicional que os militantes e os eleitores do Partido Comunista têm manifestado ao longo destas décadas ao partido fica irreversivelmente comprometida com este desfecho eleitoral. E a primeira leitura que se pode fazer é que há o perigo de descaracterização quando o PCP suporta, portanto, no Parlamento um governo que, se por um lado entra, portanto, no canto da sereia de que a austeridade já foi enterrada, por outro lado vai legislando no sentido de cumprir todas as exigências que o Pacto de Estabilidade e Crescimento e que as regras europeias impõem. Ou seja, o PCP, o eleitorado do PCP, olha para aquilo que está a acontecer, olha para o acordo que foi celebrado com o Partido Socialista e vê por um lado, toda a narrativa da governação socialista e todas as decisões mais importantes que o governo do Partido Socialista tem feito e vê que há aqui uma contradição e é natural que haja, enfim, algum desconforto, até algum criticismo e algum desencanto com o rumo que o partido está a tomar. Quando, pelo contrário, nós vemos que, apesar de tudo, o Bloco de Esquerda tem uma mensagem muito mais eficaz, quer no que diz respeito às causas, enfim, algumas das causas até românticas que a esquerda tem, e, por outro lado, é muito mais eficaz também na forma de se projetar e de se encaixar no âmbito desse mesmo acordo que foi celebrado com o Partido Socialista. E Marisa Matias consegue um resultado superior ao de Francisco Louçã quando disputou as presidenciais também. A conjuntura também era diferente. O resultado das legislativas foi surpreendente e Marisa Matias vai... Eu na projeção que fazia destes resultados, achava que o Bloco podia ser penalizado com algum instinto de voto útil de quem votou no Bloco nas legislativas, que se associasse a Sampaio da Nova, que teve um discurso muito próximo daquilo que é o discurso do Bloco de Esquerda, no sentido de que as primárias da esquerda fossem ganhas. Agora, eventualmente, adivinho eu, a partir do momento em que se nota a derrocada da candidatura de Maria de Belém, os eleitores do Bloco não têm necessidade de impor Sampaio da Nova como vencedor dessas primárias de esquerda e então concentram o seu voto na Marisa, que é um resultado, para todos os efeitos, do meu ponto de vista, muito surpreendente. João Miguel Lopes, o papel das redes sociais nesta eleição foi significativo, do seu ponto de vista? Não foi. Tinha uma outra expectativa. Há uma coisa que é verdade, e se repararmos os candidatos que melhor se posicionaram nas redes sociais, neste caso Marisa Matias e também Sampaio da Nova, não sei se pode dizer que há uma ligação direta ou não, mas de facto foram aqueles que melhor se posicionaram e que, de alguma forma, dentro de algumas condicionantes, o melhor trabalho que fizeram também nestes meios. Eu gostava de deixar aqui um parênteses em que uma campanha, qualquer campanha, não basta só estar presente nas redes sociais, e verificou-se claramente que todas as candidaturas estiveram presentes numa ou duas redes sociais, Facebook e Twitter, e pouco mais. E um projeto destes é um projeto que é digital, ou se está presente no digital numa série de frentes, redes sociais, influenciadores alfa, trabalhar com a questão de bloggers, toda uma estratégia de plataformas que são recorrentes e também apensas às redes sociais, os próprios sites de campanha, e isso nenhum deles fez. Acho que, de facto, as redes sociais, mais uma vez, foram usadas como um diário de campanha, um repositório de fotografias, de peças da comunicação social tradicionais, quando digo tradicionais, televisão, rádio, jornal, e houve muito pouco arrojo, houve muito pouco contacto direto com o público, um local, um espaço em que é possível o candidato ter uma ligação direta com o público, candidato ou mesmo a equipa próxima do candidato, em respostas a questões colocadas, em fóruns, enfim, em peças próprias, ajustadas, com uma linguagem muito ajustada também a quem está presente neste meio. Acho que acabaram por não o fazer. De facto, foi uma campanha muito low profile também a nível deste meio digital. Ricardo, vamos ao Marisa Matias, ouvir a tua opinião. Este resultado significa que o Bloco está a crescer e está para ficar?
Eu acho que estabilizou e está a jogar neste momento com aquilo que é os trunfos que tem para, junto de António Costa, tentar influenciar a governação. Cresceu um bocadinho relativamente às eleições legislativas, em minha leitura, em grande parte, também por causa da derrocada de Maria de Belém. Há uma parte, diria que Maria de Belém acaba por perder votos para Marcelo Rebelo de Sousa e para Marisa Matias. Não foi claramente para Sampaio da Nova, que era, digamos assim, o principal adversário da ex-presidente do Partido Socialista. E nesse cenário, Marisa Matias acaba por capitalizar aquilo que era essa noção de que à esquerda do Partido Socialista é preciso continuar a condicionar o voto socialista e, por outro lado, a governação de António Costa. Não me pareceu uma campanha particularmente inteligente. Eu acho que Marisa Matias navegou um bocadinho à sombra daquilo que tinha sido o trabalho muito bem feito por Catarina Martins. Beneficiou de uma série de circunstâncias que eram externas à sua própria candidatura, mas certamente a partir de agora ela será uma voz que, juntamente com as da líder do Bloco de Esquerda, terá uma presença mais ativa e mais reivindicativa junto do executivo de António Costa, por contraposição exatamente a essa fraqueza do Partido Comunista. E por muito que neguem a existência de uma espécie de duelo entre bloquistas e comunistas, a verdade é que esse duelo existe, não assumido, e teve hoje, ou ontem, um episódio que será marcante, sobretudo para os próximos anos. José Alberto Lemos, já esta noite alguém disse, penso que Marina Costa Lobo, politóloga, que voltámos ao velho tempo da política, isto é, com uma direita, o centro-direita maioritário e uma esquerda dividida. Sim, a esquerda sempre esteve dividida, não é? Basta ver o percurso das eleições presidenciais, sempre houve vários candidatos à esquerda e a direita sempre esteve unida. Freitas do Amaral, Cavaco Silva, outra vez Cavaco Silva, agora Marcelo Rebelo de Sousa. Portanto, a esquerda é mais pragmática, é menos ideológica. A direita, aliás, e a esquerda sempre esteve dividida. Portanto, isso não é surpreendente. O que resulta daqui, e voltando à questão do Costa poder ou não dormir descansado, eu acho que no que toca ao Partido Socialista, de facto, ao que se passou no âmbito do Partido Socialista, o Costa pode dormir descansado, mas eu já não diria o mesmo no que toca à questão à sua esquerda. Portanto, ao Bloco e ao PC, sobretudo com estes resultados. Porquê? Porque o PC pode ser tentado a compensar na rua, com a força sindical que tem, etc., a compensar na rua este desaire eleitoral, este declínio eleitoral acentuado. E isso é um perigo para o Governo, como é evidente. E se as bases estão a pressionar, ou estarão a pressionar Jerónimo de Sousa, no sentido de vender cara este apoio parlamentar, ainda que pontual, ao Governo, isso pode fazer sentir-se na rua e, portanto, desse ponto de vista, eu acho que Costa não pode dormir tão descansado assim. Por outro lado, o crescimento do Bloco é também algo que pode incomodar o PS. Porque, obviamente, está ali um conjunto eleitoral que, sendo mais flexível, sendo menos ortodoxo, sendo mais maleável, é um conjunto, é um agrupamento eleitoral, digamos, é uma plataforma eleitoral onde há capilaridade com o eleitorado socialista. Quer dizer, o eleitorado socialista, o PS pode perfeitamente ir buscar votos ao Bloco e vice-versa. Aliás, isso já tem acontecido. Coisa que com o Partido Comunista é menos nítido, porque realmente o Partido Comunista tem um núcleo mais duro de eleitores. Sendo que o Partido Comunista tem um congresso em dezembro deste ano, portanto, dentro de 11 meses. Veremos como é que prepara o congresso, veremos até se, porventura, a liderança de Jerónimo de Sousa resiste a esse Congresso. O Partido Comunista não funciona muito nesta base de cortar cabeças em função de resultados eleitorais. Há outras razões que mencionei isto. Mas é provável que haja cada vez mais pressões no sentido de rejuvenescer a liderança e de tentar dar a volta por cima a estes resultados. Sendo que, se não houver, e aqui interessa, portanto, ver de facto quais são as consequências desta eleição na estabilidade governativa, se não houver nenhuma surpresa, digamos, no próximo ano e meio, 2 anos, as próximas eleições que haverá em Portugal serão eleições autárquicas. E as eleições autárquicas tendem a favorecer o PC, porque o PC tem um aparelho bem estruturado, bem colocado, tem autarquia, coisa que o Bloco, por exemplo, não tem. São de longe as eleições mais
incómodas para o Bloco são as autárquicas, não é? Portanto, desse ponto de vista, se o PC mantiver a sua sustentação pontual ao Governo e o Bloco idem, e, portanto, o Governo se aguentar, não houver nenhuma crise política a curto prazo, talvez com o Congresso em dezembro e com as eleições autárquicas no próximo ano, no fim do próximo ano, as coisas se componham. Mas eu acho que este declínio é irreversível e, portanto, voltando à questão da governação, eu acho que Costa, por um lado, pode dormir mais descansado, por outro lado, eu não diria que possa dormir mais descansado. Manel, relativamente à direita, o PSD nem se tentou colar à vitória e poucos foram os sociais-democratas que apareceram. Não precisa. Primeiro, a Marcelo Rebelo de Sousa dispensou e, aliás, ostensivamente convidou os líderes, quer do PSD, quer do CDS, a não aparecerem. Mas é evidente que todos os eleitores, todos os cidadãos olham para Marcelo Rebelo de Sousa como um homem do PSD, como é evidente, foi presidente do partido. E eu parece-me que nós não devemos fazer isolar completamente uma eleição presidencial, mesmo quando ganha por um candidato que deliberadamente se quer despir de qualquer indumentária de natureza partidária, não a podemos separar completamente do contexto político em que nós vivemos. Há aqui uma questão que, aliás, duas questões que são muito recorrentes no historial das eleições presidenciais, que é o facto de o país não querer pôr os ovos todos no mesmo cesto, e, por outro lado, a outra tese que diz que reclamava, portanto, uma maioria e um presidente. Ou seja, sempre houve o desejo por parte dos governos em terem na presidência da República um candidato das suas cores. Aquilo que aconteceu para o governo de António Costa é que, manifestamente, quem ganha estas eleições, e ganha com uma simplicidade enorme, é o candidato que é, mesmo tendo um discurso ecuménico, mesmo tendo uma proposta política que tende a captar o eleitorado e as sensibilidades da governação, é manifestamente um candidato que vem de outra família política, que é a família política mais rival, mais oposta àquilo que é as tentações de hegemonia e de domínio político do Partido Socialista. Isso tem consequências, isso tem leitura. E assim sendo, tenderá Marcelo a forçar um consenso PS-PSD? Ou seja, a deslocar é evidente o centro Exato. Eu acho que essa leitura é indispensável de fazer. Vamos lá ver. Nós temos aqui depois das eleições, cristalizou-se no debate público e no debate político a ideia do tempo novo. António Costa foi o primeiro a colocar essa designação no debate nacional e Sampaio da Nova usou e reiterou várias vezes esse conceito e, inclusivamente, disse que ele tinha sido até um inspirador deste tempo novo que há na política. E esse tempo novo é claramente um desvio daquilo que é a matriz corrente da política portuguesa, mais para a esquerda, com a chamada, portanto, a área de influência do poder do Partido Comunista e do Bloco de Esquerda. Ora, lá está. De alguma forma, parece-me a mim que é inevitável que nós olhemos para os resultados dessas eleições como, de alguma forma, um certo regresso do tempo velho. Ou seja, porque quem ganha é o centrão e o centro-direita. Quem ganha estas eleições é claramente, não é claramente o projeto político de António Costa, não é claramente o projeto político do Partido Comunista, nem do Bloco de Esquerda, nem aquele projeto político que corporiza o governo. É o projeto político que está na oposição. E eu acho que é indispensável que nós façamos essa leitura política. Essa justamente a teoria de Marina Costa Lobo. Sim, Zé Alberto. Não, faz. Eu acho que devemos aqui uma palavra a Sampaio da Nova, de quem ainda não falámos, e estamos a escutar o nosso tempo, porque, na verdade, estes 22% para um independente desconhecido não são de subestimar. Sim, mas não era exatamente um independente. Ele é lançado pelo Partido Socialista. António Costa dá-lhe o palco privilegiado desde logo do Congresso, onde surge como secretário-geral do Partido Socialista, e empurra-o, na medida do que era possível, para estas eleições presidenciais. E só não o fez mais, em primeiro lugar, porque tinha em mãos um problema delicado, que era de constituir um governo com os partidos à sua esquerda, e depois porque, a certa altura, percebeu que Maria de Belém, metendo-se ao caminho, acabaria por impedir um apoio mais declarado que traria cisões delicadas dentro do Partido Socialista. Portanto, não é exatamente um independente. Mas, do teu ponto de vista, é o princípio e o fim de uma carreira política? Não necessariamente. Eu acho que é o princípio e o fim desta candidatura presidencial. Isto é, isto não vai para... A sua candidatura presidencial terminou claramente ontem. Agora, ele disse isso,
Ele disse isso e concordo totalmente. Agora, não quer dizer que ele não possa vir a ser recuperado mais tarde no âmbito até daquilo que são as manobras diplomáticas que o Partido Socialista tem a fazer com os seus partidos à esquerda. Porque aqui, para mim, a grande dúvida que vai ficar sempre, nunca a poderei comprovar, é de que tivesse o Partido Comunista, por exemplo, feito um apoio em Sampaio da Nova, e parece-me que teria sido relativamente fácil o Partido Comunista, em vez de ter um candidato próprio, apoiar Sampaio da Nova. Qual é que teria sido o resultado de Sampaio da Nova? Porque eu acho que isso poderia ter beneficiado claramente não apenas o Partido Socialista, que se poderia mais facilmente ter demarcado dessa candidatura, e isso não era necessariamente mau para Sampaio da Nova, mas evitaria tal humilhação ao Partido Comunista e poderia dar um elan maior a Sampaio da Nova enquanto a tal figura de articulação entre os partidos à esquerda. Eventualmente, embora, como eu digo, mais uma vez, a grande variável ali foi Maria de Belém, o espaço que ela ocupou e que a certa altura desertou. Sampaio da Nova cumpriu bem o papel? Acho que sim, cumpriu bem o papel, sobretudo disse que punha um ponto final neste assunto, portanto, acabou com aquele fantasma de que um candidato presidencial ou um presidente mesmo pode inventar um partido e, portanto, concorrer com os partidos existentes. Isso é assunto arrumado. Agora, o que é interessante refletirmos é esta questão, de facto, da influência da vitória de Marcelo Rebelo de Sousa na recomposição, digamos, ou na relação de forças que existe hoje em dia no Parlamento e na vida portuguesa. Eu diria que Marcelo, evidentemente, não é um candidato frentista, desta frente de esquerda, é um candidato do consenso ao centro, não é por acaso que ele fala no reforço de descrispar esta tensão que houve na sequência das eleições de outubro, mas, por outro lado, tentar, vamos supor que, por qualquer razão, algum dos partidos à esquerda retira o apoio ao PS, numa qualquer votação futura. Este ano, por exemplo, ou no próximo ano. Em teoria, Marcelo Rebelo de Sousa, enquanto o Presidente da República, esforçar-se-á por promover um consenso entre o PS e o PSD, por exemplo, não é? Tentar refazer, mantendo a estabilidade política até ao fim da legislatura, numa nova composição governativa. Mas há um problema terrível aqui. Até vamos imaginar que Passos Coelho já não é o líder do PSD nessa altura. Pode acontecer, não é? Passos Coelho, é duvidoso, aliás, que Passos Coelho resista na oposição, depois de ter sido Primeiro-Ministro, resista muitos anos na oposição, na bancada parlamentar. Só que há aqui um problema, é que o PSD, se o Marcelo Rebelo de Sousa for um promotor de um novo Bloco Central, o tal tempo velho que regressaria, há aqui um problema institucional terrível, é que o PSD tem mais votos que o PS, tem mais deputados que o PS. Portanto, como é que se pode refazer um Bloco Central, não é verdade? Sendo o líder, o partido com menos deputados no Parlamento. Teria de haver sempre eleições. Portanto, teoricamente, mas isso, digamos, a função do Presidente é tentar manter a estabilidade, é evitar as eleições. Eu não acredito que tão próximo Marcelo possa convocar, neste momento. Acho que António Costa vai estar muito mais pressionado pela esquerda no próximo ano do que propriamente por Marcelo. E esse reequilíbrio retiraria imediatamente margem de manobra para bloquistas e comunistas continuarem a apoiar António Costa. Portanto, isso porque há outra leitura que nós temos que fazer destes resultados eleitorais. Na hipótese desse apoio ter sido retirado. Desculpe. Há outro resultado que nós podemos... Isto, de alguma forma, o facto de um candidato que vem da área do centro-direita, e mesmo que dê passos de gigante no sentido do centro-esquerda, ter ganho à primeira volta com esta facilidade, é, de alguma forma, portanto, um sinal para a esquerda que está no poder sobre os limites da sua... enfim, sobre os limites que eles teriam numa disputa de umas próximas eleições. Portanto, também há esse sinal que se pode fazer, o que também pode despertar o sentimento e o que ajuda. Por aí estou de acordo. Essa leitura ajuda António Costa. Meus senhores, agradeço muitíssimo terem vindo hoje à noite na RTP3 para esta análise dos resultados eleitorais. Nós fazemos agora um curtíssimo intervalo. Voltamos já a seguir com o resumo dos principais jogos desta noite. Obrigada.